Enquanto as mensagens dos três anjos são ricas em simbolismo e podem até parecer difíceis para os novos crentes, uma coisa é clara, viu? Deus está chamando você de volta para Ele. Seu apelo através dos três anjos em Apocalipse 14 mostra o quanto Ele te ama e o quanto Ele quer bem a você, que você herde a vida eterna e a vida com Ele para sempre. Até agora, olhamos para o primeiro anjo, que instiga o mundo a voltar ao seu Criador, e depois ao segundo anjo, que adverte o mundo sobre o falso evangelho da Babilônia. Mas e o terceiro anjo? Bem, esse é o nosso tópico para hoje. Nesta apresentação, vamos explorar a mensagem do terceiro anjo, que alerta a humanidade sobre o destino daqueles que se identificam com o dragão. Essa mensagem nos leva ao julgamento final e à resolução do conflito cósmico, o fim dos tempos como conhecemos. A linguagem e as imagens usadas na mensagem do terceiro anjo podem parecer incompatíveis com o evangelho cristão. Se você ler o texto que está lá no capítulo 14, versículos 9 a 12, o anjo fala sobre a marca da besta, a fúria de Deus, o cálice da ira de Deus e sendo atormentado com enxofre ardente para a eternidade. É uma foto horrível e assustadora, mas não se preocupe, as coisas nem sempre são o que parecem. Um Criador amoroso, que morreu em nosso lugar, não iria querer nos atormentar por toda a eternidade. Então, o que isso significa? Vamos descobrir. A mensagem do terceiro anjo se concentra em uma das perguntas mais importantes que nós, seres humanos, enfrentamos. Onde está a nossa lealdade? Aqui está um conflito entre Deus e Satanás e devemos, claro, tomar um lado. Não há áreas cinzentas aqui, só há duas opções, Deus ou Satanás. Nesta batalha, esperar para fazer uma escolha é o mesmo que escolher a multidão errada e não há terceira opção. Nosso caráter e comportamento revelam o objeto de nossa lealdade. O que acreditamos se manifestará em nossas ações e crenças. Na primeira parte da mensagem do terceiro anjo, ele anuncia que qualquer um que venera a besta receberá sua marca em testa e mão. O simbolismo aqui é profundo. A lealdade a Satanás deixa uma marca visível em nossas vidas, visível na mão e na testa. Um símbolo de como agimos e como pensamos. Ter a marca da besta significa que nos identificamos com a agenda e ambições do dragão e escolhemos pertencer a ele. Se examinarmos a história do apóstata ou falso cristianismo, a adoração dominical é um símbolo claro e tangível que mostra onde está a lealdade de alguém. A alegação de ter autoridade para mudar a lei de Deus é um ato de colocar nossa autoridade acima da de Deus, que é nosso Criador, que estabeleceu o sábado, o sétimo dia, como dia de descanso e adoração. Adorar no domingo não só viola o quarto mandamento sobre o sábado, mas viola também o primeiro mandamento sobre não adorar nenhum outro Deus, como aqui, por exemplo, as potências mundanas que são elevadas acima do verdadeiro Deus. O terceiro anjo anuncia que aqueles que têm a marca da besta vão experimentar a ira de Deus. Ele diz que os ímpios que beberão o vinho da fúria de Deus derramaram força total na xícara de sua ira. Aqui enfrentamos dificuldades para tentar conciliar a ira de Deus com o seu caráter amoroso. Claro, há muitos simbolismos aqui, as pessoas não vão literalmente beber da xícara, mas o que importa aqui é o tipo de vinho simbólico que os ímpios beberão. No Antigo Testamento, o vinho é frequentemente usado como um símbolo para descrever as terríveis consequências do pecado. O vinho era frequentemente regado para aumentar o seu volume, mas aqui o vinho é derramado com força total, o que significa que os ímpios finalmente vão experimentar as consequências completas de suas escolhas. Neste ponto, Deus vai deixar de prolongar a vida daqueles que escolheram os caminhos de Satanás. Deus deu ao seu povo muitas chances de retornar a Ele, alertando-os sobre o que estava vindo através das primeiras mensagens dos dois primeiros anjos. Mas a triste história do pecado deve finalmente chegar ao fim. A segunda metáfora usada aqui é fogo e enxofre. Esta metáfora compara a experiência da ira de Deus com a dor que se sente quando o fogo toca o nosso corpo. Este fogo é descrito como sendo eterno. E é por isso que muitos cristãos acreditam no inferno como um lugar onde pessoas más vão queimar para sempre, enquanto os salvos olham para baixo do céu. Mas como veremos, isso não é verdade.
A palavra eterna, como usada aqui, não significa que as pessoas realmente vão queimar para sempre, mas descreve a finalidade do ato de destruir o pecado. O que será destruído por este fogo será destruído para sempre. Ele não será mais capaz de ser recuperado. Em outras palavras, vai queimar até que nada seja deixado inteiro, então tudo vai estar acabado. A ideia de um Deus amoroso, atormentando as criaturas que Ele tanto ama por toda a eternidade ou mesmo por apenas um momento, simplesmente não faz sentido, a menos que entendamos o verdadeiro significado da palavra eterno que está nesta passagem. A morte final dos ímpios é algo que lutamos para entender, porque ninguém passou por isso ainda. Quando cada ser humano nasce e depois morre na Terra, eles experimentam a primeira morte, ou seja, a morte natural com a qual todos estamos familiarizados. No entanto, há outra morte de existência eterna, que será experimentada apenas pelos ímpios. Esta morte eterna é o que chamamos de segunda morte, e não há como voltar dela. O que torna a morte de Jesus na cruz tão surpreendente é que ele voluntariamente morreu por nós, sem qualquer evidência de seu retorno da tumba, mas totalmente confiante no Pai. Isso é o quanto ele nos ama. O fato de que ele foi criado novamente é um milagre, mostrando que ele realmente derrotou o poder do pecado. E é algo que estudaremos ao longo da eternidade. Na cruz, Jesus assumiu a si mesmo a iniquidade de toda a humanidade e quando Deus finalmente se retirou dele, dolorosamente abandonando seu único filho, Jesus experimentou todas as consequências do pecado que causam separação total de Deus. E ele fez tudo isso para que nós, aqueles que colocam nossa fé nele como nosso Salvador, não tenhamos que morrer, mas possamos herdar a vida eterna. A dor de ser pregado em uma cruz era certamente física, mas muito mais significativamente, ele experimentou a dor interior da completa separação do Pai e o pensamento de que poderia ser para sempre. No último dia de julgamento, os ímpios vão experimentar algo semelhante quando perceberem que vão ser eternamente separados de Deus. Como será doloroso para eles quando finalmente entenderem a plenitude do amor de Deus. Só que, infelizmente, vai ser tarde demais. Todos vão saber que eles escolheram ser irrevogavelmente separados dele, abrindo mão da vida eterna com Jesus e completa alegria e paz. A autora cristã Ellen White explica que enquanto Jesus estava morrendo na cruz, o Pai e o Espírito Santo também sentiram a dor que Jesus sentiu. O que devemos lembrar é que Deus sabe o quão terrível será a segunda morte no último dia do julgamento. Afinal, Jesus experimentou isso plenamente. É por isso que ele nos envia esses avisos através das mensagens dos 3 anjos e por isso precisamos compartilhá-las com o mundo. Você é embaixador de Deus. Eu não vou esconder o Cordeiro que derrotou o pecado e que nos reconciliou com Deus.